Olá, olá! Tudo bem, Bruno? Que satisfação estar aqui falando contigo, meu velho. Vocês estão me ouvindo aí bem? Sim, estamos te ouvindo. Como você chama, querida? Prazer, eu me chamo Emily. Eu sou a porta-voz do meu tio Bruno H. Tudo bem? Tá, tá joia, Emily. Prazer, viu? Tá falando com vocês. Queria dizer, Bruno, que eu sou um grande admirador seu desde que a gente entrou em contato pela primeira vez. Eu fico feliz, emocionado de ver como a arte é incrível, a tua força de ignorar às vezes a gente coloca muita barreira, né? E você, cara, você tirou tudo e você se expressa e tem sua arte. Você é uma grande inspiração, viu, meu velho? Uma satisfação estar falando contigo aqui. Bom, as perguntas desse bate-papo foram formuladas por ele. Para realizar as lives, o Bruno H estuda a vida do convidado e suas práticas, para ter mais conhecimento a respeito do entrevistado e assim tornar as entrevistas enriquecedoras para os que assistem. Este também é um modo de contribuir para a cultura e a educação das pessoas. O De Frente com H de hoje tem o prazer de receber o ator, apresentador, cantor, diretor, dublador, humorista e grande amigo que as caminhadas de redes sociais trouxe, Robson Nunes. Fala, Robson, tudo bem? Tudo jóia, Brunão, tudo jóia. Emily, né? Nossa Isso, porta-voz. Muito isso. obrigado por estar fazendo esse elo aí, Emily. Tudo jóia, Bruno. Como eu já disse, uma satisfação estar aqui falando contigo e preparado e honrado em receber aí suas perguntas, meu velho. Vamos que vamos. Bom, quero fazer um pedido para quem está assistindo. Abaixo na tela tem um aviãozinho onde vocês clicando podem convidar os seus amigos para também assistir nossas lives. Então vem com a gente e seja um divulgador do De Frente com H. Deixo claro que as opiniões dos convidados devem ser respeitadas, já que o De Frente com H foi pensado e criado com o intuito de ser um bate-papo onde todos possam expressar sua opinião. Vamos lá? Vamos nessa. Quem é o Robson Nunes? Quem é o Robson Nunes? Robson Nunes é um cara que... Pô, difícil falar isso, né? Difícil falar em terceira pessoa, mas vamos lá. Se eu fosse me definir, Robson Nunes é um cara comprometido com a arte. Eu sempre eu descobri o que eu queria fazer da minha vida com 12 anos de idade e desde então tudo que eu fiz foi para viver e transmitir minha arte de alguma maneira, né? Eu descobri muito cedo também que eu tenho essa veia cômica, talvez uma herança aí do meu pai, que é um figura, um cara que até hoje faz piada, tem um senso de humor maravilhoso, né? Fui influenciado muito por ele dentro de casa. A parte dramática eu digo que eu herdei da minha mãe, porque como toda mãe tem sempre aquela coisa, né? Ai, você não me liga, tô há um dia sem falar com ela. Ela fala, você não me liga, não fala com a mãe mais e tudo mais. Então, eu tenho a arte presente na minha vida de uma maneira, como que eu posso dizer? Acho que de uma maneira rústica. Quando eu falo rústica, por quê? Porque eu não tenho não tinha nenhum referencial que vivia da arte, né? Tenho muitos artistas em casa, mas não que viviam da arte. Eu sou o primeiro que resolveu tornar isso uma profissão. E graças a Deus, assim, as coisas aconteceram rápido, assim, aos 15 não, desculpa, aos 14 eu fiz meu primeiro trabalho, cheguei a me formar no Senai em mecânica geral, cheguei a fazer técnico em eletrônica, mas já sabendo que eu queria atuar, mas pô, tinha que ter outra profissão ali, então fiz essas outras, mas comecei a viver da minha arte aos 17 anos de idade e desde lá nunca parei. Ok. Vamos voltar ao tempo e fazer uma parada no dia 6 de agosto de 1982. Como foi a infância do Robson? A infância do Robson
Cara, minha infância, eu vou falar em primeira pessoa porque eu acho muito esquisito falar o Robson, mas enfim, a minha infância, cara, foi muito legal, assim. Eu sou temporão, né? Eu tenho uma irmã mais velha que meu pai foi pai muito cedo lá na Bahia, mas aí a gente nem teve muito convívio, que é a Miriam. A gente foi se conhecer já depois de ela adulta e eu já pré-adolescente ali. Então eu tenho hoje a gente, pô, tem amo, só que não tive o convívio. E eu tenho de mesmo pai e da mesma mãe, eu tenho dois irmãos que eu sou temporão. Um irmão é 8, o outro 9 anos mais velhos. E, e eu cresci meio na aba desses caras, consumindo o que eles gostavam ali, sabe? E então eu, com 5 anos de idade, minha música favorita era Faroeste Caboclo, sabe? Então eu brincava muito sozinho por conta disso, né? E sempre eu via TV, uma coisa que me chamava atenção, eu gostava muito de ver os humoristas cearenses, Laitinho Brega, Rosicléia, eles se apresentavam no Faustão, né? Os imitadores ali adoravam imitações. E meu pai, mais uma vez falando dele, meu pai imitava uns tios, era um figura, e eu gostava muito desse universo, né? Eu ficava ali, queria cantar na TV, então minha infância já tinha esse lado, eu admirava as artes, né? Era bastante sensível, eu gostava de desenhar, escrever desde muito cedo, e, e e eu me via, enquanto os amigos estavam ali soltando pipa, eu imaginava como seria eu estar cantando num palco, eu estar atuando num teatro, sabe? E comecei a correr atrás disso muito cedo. Com 12 anos de idade, eu fiz o primeiro curso de interpretação e ali o bichinho picou. E desde então, eu fiquei buscando essas coisas, sabe? Minha infância já foi regada a muita arte, né? Ali eu ouvia os discos da minha mãe também, então cresci ouvindo muita música, música sempre presente em casa. Minha mãe cantando no tanque, lavando roupa, cantava os hinos de igreja, que ela nem evangélica era, mas foi criada ficou um tempo com uma tia que era evangélica, então eu ficava cantando ali. Eu absorvi isso, absorvi também o rock dos anos 80 que meus irmãos ouviam. Então, minha infância foi assim, uma infância vivendo a adolescência dos meus irmãos ali, sabe? Foi muito marcante e construtiva minha infância. Ok. Como foi ser um menino negro na escola em São Bernardo do Campo? Nos conte uma história que marcou sua vida. Ah, tem várias, né, cara? Eu lembro que eu sou de uma geração. Eu até dei uma entrevista há pouco tempo e falei isso, e repito aqui com vocês. Eu sou de uma geração, e espero que seja a última, que eu cresci sem ter autoestima, né? A gente tinha pouca informação, a gente não tinha internet, né, gente? Então a informação era muito mais difícil. Então tinham subtítulos para pro preto, né? Pro negro. Então a pessoa achava que era ofensa chamar a outra de negra então falava, mas você não é negro, você é moreno claro, você é moreno escuro, moreno jambo. E aí, cara, eu estudava na escola e eu lembro que eu tinha isso, eu não sorria porque eu tenho diastema, né, que é uma coisa muito característica do nosso povo. E aí eu não ria porque eu achava que era feio, porque meu nariz era feio e todo complexado, porque para mim, criança, a menina bonita era a menina branca do olho claro, o homem bonito era um menino loiro do olho azul. Então você cresce com isso, sabe? E pensando, poxa, e eu? Como eu fico nessa história? Eu lembro que você falou de uma história da escola, né? Pô, são várias, assim. Uma vez, eu cito essa, inclusive, no meu espetáculo. Eu tenho um espetáculo de humor que chama Afrobege, que foi uma vez que me definiram assim, né? Nessa loucura aí de você não chamar o outro de preto e tudo mais. E, e eu lembro, cara, dessa vez eu fui trançar o cabelo, né? Eu tinha lido que
tava todo inflamado, tal, sabendo quem eu era ali, li Malcolm X, Martin Luther King, né? E aí cheguei para trançar o cabelo, a menina bem mais escura que eu, mais retinta, olhou para mim e falou: nossa, você parece ser mais escuro na TV. Falei: pô, mas isso não tira a minha negritude, né? Não deixa. Ela falou: mas você não é negro. Eu falei: eu sou negro. Não, você não é negro. Eu falei: eu sou negro. Ela falou: não, você é afrobege. Aí eu achei aquilo tão absurdo. Ela, preta, também não sabia me definir. E aí eu coloquei o nome do espetáculo e eu brinco com isso, inclusive de situações da infância que vocês perguntaram. Eu contei essa história aqui, estava tentando buscar uma aqui. Eu lembro que uma história bacana de quando eu era criança, tinha aquela tesourinha do Mickey, vocês não vão lembrar, mas era uma tesourinha que no comercial a menininha ficava assim: eu tenho, você não tem, hein? E eu tinha, porque meu tio trabalhava na fábrica e pegou algumas emprestadas para os sobrinhos. Então eu ficava tirando onda ali. Ficava: eu tenho, você não tem. Estudava numa escola particular, porque minha tia era inspetora, então eu era bolsista. Isso no primeiro ano do prézinho ali, né? E aí botava o terror. Segundo ano, minha tia foi demitida. Eu fui estudar numa escola estadual. Primeiro dia de aula, eu era o único com tênis na escola. Cheguei lá, falei: aqui que eu vou tirar onda. Cheguei na carteira, estendi o plastiquinho, tirei o estojo, apertava régua, apontador, lupa, tinha lupa no estojo, uma coisa louca. Olhei para a menina do lado e falei: eu tenho, você não tem, hein? Ela olhou para mim e falou: enfia no cu então. Falei: eita, que é isso? Esse dia eu voltei para casa descalço e sem mochila e entendi qual que era a realidade da vida. Mas estamos aí. A arte te chamou ou você encontrou a arte? Eu acho que as duas coisas, Bruno. Bruno e Emily, acho que foram as duas coisas. A arte te chama e você a encontra também. Eu acho que a arte me chamou a partir do momento que eu tinha esse olhar apaixonado pelos artistas, né, da TV, pelos filmes, de ter essa sede de buscar sempre algo para ver. E eu acho que ela me achou nesse momento e eu achei a arte quando eu procurei fazer um curso de interpretação, comecei a estudar e a buscar o meu sonho. Melhor que isso, meu irmão me falou uma frase, eu falei: cara, eu tenho o sonho de ser ator. Ele falou: então faz o seguinte, transforma esse sonho em objetivo. E foi o que eu fiz. O seu primeiro trabalho profissional foi no cinema, no filme Boleiros, Sim. onde você deu vida para um personagem que era corintiano. Como você recebeu esse convite? Ah, não foi. Brunão fez a lição de casa, estudou tudo, hein, mano? Não foi um convite, não foi. Eu tinha feito duas figurações, tinha feito um curso de interpretação, daí um amigo, que é um amigo até hoje, que é o Luciano. Luciano chegou e falou: olha, tem uma agência de figuração, vamos lá. Aí eu fui na agência de figuração, aí fiz duas figurações. Uma foi na Ossos do Barão, onde eu passava atrás da Ana Paula Arósio, que o destino me colocou num trabalho com ela recentemente, né, na publicidade do SX lá de Santander. E eu contei essa história para ela, inclusive. Eu com 12 anos de idade, né, a gente tinha terminado o curso lá que eu falei para vocês de interpretação, e aí o Luciano falou, a gente foi nessa agência e mandaram a gente para essa figuração, onde eu passaria atrás dela. E aí a cena era num hospital, aí eu chamei o assistente de direção, falei: escuta, eu passo correndo. Aí ela virou para mim e falou: não, você passa devagar, você tá no hospital. Meu coração palpitou ali, eu falei: gente, a Ana Paula Arósio falou comigo. Aí beleza, fiz a cena. No dia que foi passar, Bruno e Emily, eu coloquei um negócio que vocês talvez nem tenham tido contato, que é o vídeo para gravar, vídeo de 4 cabeças, o aparelho, o videocassete. Coloquei para gravar,
Ficaram meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe assistindo. Eu falei, ó, silêncio que é agora que eu vou passar, hein? É agora. A hora que eu fui passar, fecharam um close na cara dela, assim, ó. E só ouvia meu passo atrás, assim, pá, pá, pá. Cara, e eu falando, não acredito. E meus irmãos tiraram sarro de mim durante um bom tempo por conta disso. Depois eu fiz uma outra figuração, fiquei pé da vida, mas ainda fiz uma outra, que era de um comercial com o Ronaldinho, que a gente ficou o dia todo lá. Eles deram o que eu chamo de kit miséria pra gente, né? Que era um suquinho desse tamanho, de 200 ml, um lanchinho desse tamanho também. O lanche vinha gelado e o suco quente. Eu nunca entendi isso. E aí eu falei, pô, e o Ronaldinho não acertava o gol. Fiquei com ódio do Ronaldinho naquele dia, o fenômeno. E aí não acertava o gol e a gente embaixo do sol. E eu falei, eu não quero mais isso. Não vou fazer mais figuração, vou estudar porque eu quero ser ator. Daí, um tempo depois, o cara da agência me ligou, falou, ó, Robson, tô te ligando. Eu falei, cara, eu não tô querendo mais fazer figuração. Ele falou, não, eu sei que você faz teatro e o personagem tem uma fala. Eu quero que você vá lá fazer o teste. E aí eu fui fazer o teste. O assistente de direção do filme gostou muito do meu teste e me chamou para tentar um personagem maior, que era esse cara é o Mário Mazetti, que já nos deixou, foi talvez o cara que tenha me descoberto, digamos assim. E aí eu fiz o teste, foi muito legal, e eu fiz um dos torcedores. O Boleiros, ele tem várias histórias de times. Eu participei da história do Corinthians, onde ele sabia que eu fazia várias imitações, aí ele pediu para desenvolver uma voz pro personagem. E aí, na real, o que eu fiz, que a gente chegou junto no acordo, né? Que era eu e a Fátima Toledo que preparava a galera desse filme. Fátima que depois veio a fazer o Cidade de Deus, o Tropa de Elite. E aí a gente chegou à conclusão de fazer um gago. Então eu fiz um gago, demorei para pegar meu segundo trabalho, porque todo mundo achava que eu era gago de verdade. E foi muito marcante, assim, o Boleiros. Foi assim que eu conquistei o personagem. Em 1999, você entrou na novela como político de adolescentes na Malhação, em uma época que os adolescentes negros não tinham a representatividade. Como foi para você chegar na Rede Globo e ainda ter essa responsabilidade? Eu, no primeiro momento, não fazia ideia dessa responsabilidade, não, Brunão e Emily. Eu não tinha noção dessa responsabilidade quando eu cheguei por lá. Eu fui, num primeiro momento, eu já tinha feito 2 trabalhos. Um era o Domésticas, que é direção do Fernando Meirelles e do Nando Olival, onde fazia um ladrão de ônibus, né? Tinha feito o Boleiros, que era um corintiano ali, meio malaco também. E aí, quando eu passei no teste para fazer Malhação, eu achei que era uma participação onde eu iria ali, mataria alguém, ou então assaltaria alguém e voltaria. Seria uma participação. E eu me surpreendi quando eu vi que era um personagem fixo. E era um garoto que estudava ali, um CDF, filho do inspetor, bolsista tal. E foi na Malhação que eu contei para vocês da minha geração, que a gente cresceu sem autoestima, sem muita informação. E aí, na Malhação, quando chegou o texto, eu sempre gostei muito de pesquisar, sempre eu gosto de me aprofundar e trazer coisas para os meus personagens. E aí, meu personagem, o Sávio, ele ia entrar para o movimento negro. E tinha toda uma sequência sobre racismo. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu falei, pô, mas nunca me disseram que eu sou negro ou preto. Era sempre um moreno escuro, moreno claro, moreninho. Falei, será que eu sou negro? E aí eu fui pesquisar. E aí uma coisa levou a outra, né? Eu li Malcolm X, li Luther King, assisti os Panteras Negras, aí conversei com o pessoal do movimento negro. E ali eu entendi quem eu era. Eu costumo dizer que em Malhação eu descobri que eu era preto. E a partir desse momento foi um grande crescimento para a minha vida
Também. Foi um grande... Só um segundo. Tá com o celular? Não, o celular tá carregando assim. Onde? Ali no canto. Dá um oi. Essa aqui é a Moreninha, dando oi pra vocês. A Michelle também. Esse é o Bruno, essa é a Emily. Olá, Bruno e Emily. Oi, Bruno e Emily. Tudo bem? Tudo jóia. Fecha aqui, por gentileza. Tá ali no cantinho. Família, família. E onde eu parei? Eu tava falando assim, que eu descobri que eu era preto na Malhação. E pra mim foi muito especial, porque eu comecei a me achar bonito, que aos 17 anos eu nunca tinha me achado bonito. Eu passei a ver a beleza da mulher preta, né? Tanto que casei com uma e tivemos uma outra menininha preta. E para mim foi muito engrandecedor, assim, como profissionalmente, porque aí eu passei a trabalhar só como ator, e pessoalmente, porque eu descobri quem eu era, e estando ali eu tive noção da importância que eu tinha ali, sabe? Eu deixei crescer meu cabelo ali pela primeira vez e passei a entender a importância de estar ali e de outros jovens se enxergarem na TV e se verem ali. Travou. Tá nos ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Ok. Você tá conseguindo nos ouvir? É porque travou a tela. Pronto, agora tá bom. Tinha travado pra gente também. Pronto. Tá conseguindo? Tá travado? Eu travei. Oi, estão me ouvindo aí, gente? Fiquei fora do Agora ar sim. aí. Ah, maravilha. Será que vocês Agora ouviram a sim. resposta completa ou não? Acho que teve uma parte que ficou mudo. Jura? Poxa, ainda tá travando aqui. Tá travando ainda? Pra mim E tá. agora? Você Melhorou? melhorou. Enfim, eu falei foi aí que eu entendi a importância da representatividade, né? Das pessoas se enxergarem na tela. Faltava e falta muito isso ainda hoje. Tá um pouco melhor do que há 20 anos, mas acho que tá longe de ser o ideal. Você foi o primeiro apresentador negro de um programa da Disney Zapping Zone e Disney Channel Games. O que passava na sua cabeça? Porque, afinal de contas, era Disney, né? Sim, o que vocês não ouvirem, vocês me falam depois, que para mim parece que tá travando a imagem de vocês. A gente está te ouvindo Mas perfeitamente. a Disney para mim foi muito icônica, assim. Eu acho que mais do que ser o primeiro apresentador da Disney, desde o Jairzinho, né, que era do Balão Mágico, eu fui teve o Jairzinho e depois de apresentador preto só eu, infanto juvenil, né? Então tinha um peso muito grande isso. E eu sempre tive um respeito muito grande pelo meu público. E o que eu fazia para colocar, para essas crianças se identificarem, eu levava muito de mim, muito da minha cultura para o programa. Então eu premiava premiava fazendo um rap com uma base do Sabotage, outra do Chico Science Nação Zumbi. Então, sempre trazendo nossas raízes, né, nossa cultura
para diversos públicos e mostrando ali que era legal você ser preto, você ter o cabelo afro, você trazer coisas da sua cultura. Então, muita gente se viu ali representada. Para mim foi muito importante passar ali. Foram 10 anos no Disney Channel, né? Então, para mim foi incrível. O Tim Maia foi um personagem da sua vida? E completando, como foi a produção até criar o personagem Tim Maia perfeito? Olha, o Tim Maia, eu não sei se foi o personagem da minha vida, mas foi o grande desafio profissional da minha vida até hoje. Eu acho que eu talvez tenha desafios iguais, do mesmo peso, mas maiores não. O Tim Maia foi muito desafiador mesmo, sabe? Desde fumar, que eu não fumo, e era uma época que se fumava muito, então eu aprendi a fumar, e quando eu falo aprendi a fumar, eu não consegui fumar um cigarro de nicotina, porque parecia que era um soco descendo assim, e eles arrumaram um para mim que era de alface, que tinha um cheiro horrível, todo mundo odiava, mas eu conseguia tragar, e eu tinha essa preocupação, porque quem fuma e vê quando percebe quando você não está tragando a fumaça, sabe? Então eu tive cuidado com os mínimos detalhes, assim. E aí tocar violão, cantar, de fato foi um desafio gigantesco. Falar o carioquês, né, que era o Robson de São Bernardo fazendo o Tim Maia da Tijuca. Então foi muito desafiador. O Tim Maia teve um peso gigantesco na minha vida. Foi um crescimento profissional e pessoal também, porque é impossível você estudar a vida de alguém tão intenso e tão significativo e sair da mesma maneira que você entrou no processo. Em que momento da sua vida profissional a chave muda e você foi para o lado do humor também? O humor sempre teve presente. Eu comecei a minha primeira apresentação para o público, vamos dizer assim, que não foi para a família. Eu estudava no Senai, fazia mecânica geral lá, e aí era integral, né? Então eu ficava fazendo as palhaçadas ali no horário do almoço. Um dia o senhor Pedro Soares, que era a quem sou muito grato também, o seu Pedro chegou para mim e falou assim: Robson, marquei uma apresentação para você numa instituição aí para criança. Eu falei, mas apresentação do quê? De comédia, prepara alguma coisa. Aí eu falei, mas não tem nada. Ele falou, pois é, por isso que eu tô te avisando. Prepara aí uma meia hora. Eu falei, então você vai fazer comigo. E ali, basicamente, era um show de imitações, piada de revistinha, sabe? E aí eu amei fazer. Isso foi em 97. E desde então eu nunca parei. Fui pra Malhação, aí dei um jeito de me apresentar num barzinho pro elenco lá e pros amigos. E continuei fazendo. Voltei para São Paulo, continuei fazendo com um amigo shows em bares, até que a gente teve nosso próprio bar durante 12 anos, né? Que foi o Beverly Hills, era o primeiro comedy club do Brasil. Ali a gente lançou o Evandro Santo, lançou o Clube da Comédia Stand-Up, que tinha o Rafinha, o Danilo Gentili, Oscar Filho, Marcelo Mansfield. Então, o humor, apesar de estar fazendo show de stand-up no final de semana, eu estava durante a semana fazendo Carandiru, fazendo outros trabalhos dramáticos, assim, sabe? Então, o humor sempre esteve e está presente na minha vida. Robson, a representatividade dos atores negros nas redes de TV Globo, SBT e Record tem, em média, apenas 8% de atores negros em novelas. Segundo o site da UOL, há apenas 7,98% de atores negros trabalhando na dramaturgia das 3 principais emissoras do país. Atualmente, segundo o levantamento feito pela reportagem do UOL, o cálculo levou em conta as novelas que estão no ar ou em produção na Globo, na Record e no SBT, e o elenco divulgado por cada uma delas. Como você vê isso como ator negro? Eu acho que é o que a gente volta naquela questão que a gente estava falando, né? Eu analiso o cenário, se eu pegar como referência quando eu comecei, que foi em 99, a gente tinha um preto por produção praticamente. Hoje a gente tem mais, mas
se a gente comparar 20 anos, claro que está melhor, mas está muito aquém do que tem que ser. A gente representa mais da metade da população. Essa representatividade tem que estar também nas novelas, nos filmes, nos telejornais, e eu acho que a gente está expondo, e aí eu vou além, eu acho que não tem que estar só de câmeras, não, acho que a gente tem que ter mais fotógrafos negros, pretos, maquiadoras, enfim, a gente tem que ter mais da gente nas produções do modo geral. Vou continuar mais um pouco no assunto de representatividade negra na TV. Em um país onde a população maior é negra, porque é muito difícil em uma novela uma família inteira de pessoas negras. Cara, eu acho que a gente esbarra aí em uma herança cultural, se falando de racismo estrutural, né? A gente muito tempo mostrou um Brasil que não existe, né? Se você vai lá, tem o filme que o Disney fez aqui, que era com o Zé Carioca, o Pato Donald e um outro galinho mexicano lá, que é o Você Já Foi à Bahia. Você assiste esse filme, todas as baianas do filme são brancas, sabe? Então, é o que eu falei, antes era muito pior e hoje em dia você ainda esbarra nisso, mas eu acho que o fato da gente discutir, o fato da gente protestar, o fato da gente começar até a boicotar algumas empresas faz com que elas reflitam e queiram mudar, entendeu? O cenário do modo geral. Então, acho que... E amplio aqui, eu acho que não só são nas redes de comunicação, não. Acho que as empresas, do modo geral, têm que abrir mais espaços, têm que criar mecanismos para que o povo preto possa ocupar cargos de liderança. E isso não tem que ser podado ou punido, como aconteceu com a Magazine Luiza há pouco tempo. Eu acho que isso tem que ser incentivado. Vamos falar sobre o seu lado dublador. Você tem uma história maravilhosa. Você já colocou a sua voz em personagens de filmes infantis, como Operação Big Hero e entre outros. Como é dar uma voz para um personagem? O autor dá vida para um personagem físico, o corpo do autor fica sendo o corpo do personagem. E na dublagem é diferente? Na dublagem é um pouco diferente, mas a gente tenta aproximar do que é a atuação, né? A atuação no estúdio ou no teatro. Eu, por exemplo, quando eu estou dublando, eu vejo o movimento que o personagem está fazendo ali na hora e tento reproduzir falando. Às vezes levo bronca do técnico que fala, poxa, não coloca a mão na frente, senão não consigo captar a tua voz. E uma coisa que eu gosto muito de fazer além da dublagem é a voz original, que é você pega o texto e interpreta ali com os outros atores e em cima da tua interpretação, do que você criou, é feita a animação. Aí você fica mais livre, sabe? Voz original eu tive a oportunidade de fazer no Irmão do Jorel, algumas vozes lá, né? O Sr. Sprock, os Belezitos, o cara do cinema, lá do clube de cinema, enfim, fiz algumas coisas no Irmão do Jorel, fiz também alguns no SOS Fada Manu, do Gloob, e é muito bom também, eu gosto muito de fazer voz original. Travou. Qual dublagem é sucesso, mas o público não sabe que é sua voz? Eu acho que a hiena do Rei Leão, né? Eu faço uma das hienas do Rei Leão ali e pouca gente sabe que sou eu. E para mim foi muito especial, que o Rei Leão era a minha animação favorita de criança. Fazer o live action foi muito legal.
eu faço a hiena que se irrita com o outro, né? O outro não desgruda e fala, pô, vai sentar do outro lado. Mano do céu, eu não acredito. É de propósito, né? Então, para mim, foi muito especial fazer o Rei Leão. Como nasceu a ideia do stand-up Roupa Suja se Lava no Palco? Que você contracena com sua esposa, Michele Machado. E completando, já aconteceu uma briga de verdade entre vocês em cena? Em cena não aconteceu não, mas a gente... Bom, o projeto nasceu, a Michele fazia stand-up, eu também, e tinha alguns textos que falavam sobre casal. A gente tá há 18 anos juntos, né? Tava na hora de fazer terapia, só que terapia de casal é muito caro. Então a gente bolou um espetáculo onde a gente discute ali os problemas e acaba resolvendo e ainda leva um trocado para casa para pagar a escola da pequena, outras coisas, né? E, e assim, já aconteceu não de ter briga no palco, mas de ter vou falar da minha parte, ela com certeza tem várias também. Ela tinha falado, brigando, tava discutindo uma coisa tão absurda que eu falei, eu me nego a discutir sobre isso, né? Aí fiquei quieto, e era dia de espetáculo. Quando foi à noite, a gente estava em cena e aí eu comecei a falar, pô, a pessoa chega a falar isso, 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 e aí o público começou a rir e ela ficou desconcertada e rindo também. Então, o que era para ser um problema para o casal ficar chateado acabou virando piada. Então, de fato, é uma terapia para a gente e para quem está assistindo também. Você volta para a Rede Globo para fazer a novela Espelho da Vida, entre 2018 a 2019. Depois de uma caminhada de sucesso e de grande respeito fora da Rede Globo, como foi voltar para casa, vamos dizer assim? Ah, não sei se é casa, não. Acho que tá mais para um hotel ali que eu voltei. Afinal, eu fiquei um bom tempo longe, né? Eu fiz alguns trabalhos pontuais na Globo. Fiz o Por Toda a Minha Vida do Tim Maia, fiz depois o Carandiru Outras Histórias, que foi a primeira série que eu protagonizei um episódio na casa, mas apesar de ser na Globo, passar na Globo era rodado na produtora do Hector Babenco, em São Paulo, né? E voltar para uma novela depois de Malhação foi muito bacana, assim, sabe? Ainda mais sobre a batuta ali do nosso diretor, o Pedro Vasconcelos, que é um cara generoso, legal pra caramba. Então, para mim, foi muito especial voltar, não só com ele, mas ali contracenando com Irene Ravache, Vera Fischer, cara, com tanta gente legal, João Vicente, ai, vou esquecer do povo aqui, vou ficar mal depois, mas assim, o elenco todo, Ana Lúcia Torre, então assim, todo mundo, foi um grande aprendizado e foi muito gostoso fazer essa novela, porque era linda, né? Um tema maravilhoso da Elizabeth Jean, e foi muito gostoso voltar nesse produto. Agora só uma parada para os recados dos patrocinadores do De Frente com H. Você tem o dom da música ou do teatro como eu? Temos uma dica de responsa. Escola de Música e Teatro, Instituto Negra Voz. Lá tem aulas online e é só entrar em contato através das redes sociais. Vem fazer parte da família INV. Eu já faço parte. Mestre Isabê e Dani Caldeira, sem palavras, obrigado. Projeto Ajude a Ajudar. Esse projeto é muito importante, principalmente para o atual momento que o Brasil está vivendo. O projeto ajuda moradores de rua do Rio de Janeiro. No final do nosso bate-papo de hoje, vou deixar nos status como vocês podem ajudar e conhecer melhor essa iniciativa top. Quero mandar um beijo para a Paula e sua equipe. Você comprou uma cozinha planejada e a loja não mandou um montador de móveis de qualidade? Fale com o nosso amigo parceiro. BA, montador de móveis. Eles vão fazer um serviço de qualidade. BA Montador de Móveis, a sua casa é o nosso melhor cliente. Alô, Leandro, um forte abraço. Hoje em dia, sua representação é muito importante para conseguir um trabalho até aquela pessoa que você está querendo trocar uma ideia. Para isso, você só precisa estar com uma roupa que te representa. Olhe quem está no De Frente com H. Mania da Gente. A loja que tem representatividade. Fala, Dedê e Luciana. Muito obrigada pelo carinho de sempre com a gente. Quero mandar um abraço para os outros patrocinadores representados no banner.
e você quer ser um patrocinador do De Frente com H? Então entre em contato no nosso Instagram, Bruno H Oficial. Vamos continuar? Vamos entrar em assuntos importantes e sérios. Ontem foi o Dia da Consciência Negra e vem a notícia que mais um homem negro, João Alberto, foi morto por um segurança no mercado. O que você sente como homem negro ao ver essa notícia? Eu me arrepio aqui de ouvir novamente. Eu chorei muito ao ver as imagens. Quando me disseram, a primeira coisa é você não querer acreditar, né? Ainda mais no Dia da Consciência Negra, cara. Com tanta coisa a ser debatida, sabe? Eu estava esperando um dia onde eu estava ansioso para ver o produto que o Lázaro dirigiu para a Globo, que era o Vozes Negras, onde o Bucaça, que é meu irmãozão, fez o Mandela, o Babu fez o Muhammad Ali, a Thaís fez a Marielle. Eu estava ansioso para ver isso, estava ansioso para ver as ações, todas as postagens referentes ao movimento negro, para ver, sabe, as publicidades, para conscientizar as pessoas. E aí eu recebi um banho de água fria vendo essa notícia, vendo essas imagens, sabe? Todo o sentimento que eu tava de orgulho, enfim, de viver o Dia da Consciência Negra, que a gente sabe o que significa, né? Eu, eu tive ali, fui tomado por repúdio, por raiva, por revolta, por tristeza, tudo que eu não queria no dia de ontem, sabe? Eu dou meus pêsames e minha oração para a família do Alberto. E, cara, é muito triste. Eu acho que quando eu falo no banho de água fria, é isso mesmo, porque às vezes a gente sente que está caminhando, que está evoluindo na nossa luta e se depara com isso, sabe? Com uma atitude brutal dessas. Eu acho que eu não piso, sabe? Não é a primeira vez que acontece algo do tipo na rede Carrefour. Eu acho que o protesto tem que ser de todos nós, assim. E eu achei a retratação, sabe, não vai trazer o cara de volta. Eu acho que é uma coisa recorrente, a gente já teve outros casos. Então, acho que vale a gente se manifestar, né? Se você não quer ir, não quer ser radical, como alguns irmãos que vão e sei lá, destroem o lugar, eu acho que a gente pode até se espelhar no que o Luther King e a Rosa Parks fizeram lá atrás, que foi o boicote mesmo, sabe? Eu acho que se a empresa, se a marca não aprende por bem, tem que aprender por mal, porque nós somos potenciais consumidores. Então eu acho que pelo meu dinheiro, nem que seja por uma bala, não vai mais ver, entendeu? Porque vai ser minha maneira de protestar. Robson, você já passou pela cena clássica de entrar em um mercado ou shopping e o segurança ficar olhando o que você está fazendo? Clássica cena de preconceito. Pessoal, só um minutinho que a gente já vai voltar, tudo bem?